você quer falar inglês, faça essa técnica que eu vou falar aqui no vídeo umas 10 ou 12 vezes e após isso você vai estar sim conseguindo falar inglês. Calma, você deve estar se perguntando que técnica é essa. É possível sim, eu parto do princípio que todo mundo consegue falar inglês, basta estudar, mas essa técnica aqui propicia você a chegar à fala de inglês muito mais rápido. Let's go! Bora lá, que técnica é essa? Muita gente me acompanha aqui no canal já sabe qual é. Texto com áudio. Você vai pegar um texto com áudio, ler ele em voz alta com a tradução, é claro, e vai imitar a fala do narrador. Até aí, ok, parece bem simples e até bobo. Mas cara, isso é muito poderoso. Presta atenção. Quando eu disse no começo do vídeo fazer 12 vezes, é pegar 12 textos, mais ou menos desse tamanho aqui. Não são textos pequenos, tá? São desse tamanho aqui. Você vai ter que pegar 12 a 10 ou até 15 textos desse tamanho, estudar eles. E aí sim você vai conseguir falar inglês de uma forma confortável. Por que eu falo 10 a 12 textos? Foi mais ou menos o necessário para eu conseguir falar inglês pela primeira vez. E quando eu digo falar inglês, é pegar as ideias que eu tenho na minha cabeça e expressar ela em inglês sem ter grande dificuldade. Agora você deve estar pensando, pô, esses textos aí são muito grandes, eu não vou conseguir estudar eles assim. O que eu fazia? Eu pegava esses textos grandes e dividia em blocos, em vários pedacinhos. Exemplo, um texto desse eu pegava ele e dividia em 6 partes. E aí essas partes eu ficava lendo ela mesmo. Meia hora por dia, não era coisa muito grande não. Ficava lá lendo o texto, comparando com a tradução, ouvindo o áudio várias vezes e falando em voz alta, tentando imitar o cara ou a pessoa que estava narrando aquele texto. Não é difícil fazer isso. No começo é muito estranho porque você ouve o cara falando, ele fala, parece que fala muito rápido, mas conforme vai passando o tempo você percebe que ele não está falando rápido, você só não estava acostumado à forma como ele fala. E aí você vai começando a imitar ele, você percebe que você começa a ficar mais ou menos a sua fala parecida com a dele. Agora vem um plus que eu não tinha naquela época e vocês vão poder ter através desse vídeo aqui. E como a gente pode saber se está falando certo ou errado? Eu já fiz essa técnica utilizando o Cambly, ou seja, eu peguei um pedacinho de um texto com áudio e li para a tutora lá do Cambly, pedi para ela me corrigir. E aí eu sentia que eu estava falando certo, aí algumas coisinhas ela vinha e me corrigia, me direcionava para a forma mais correta de se falar aquela expressão, e aí eu me desenvolvia mais. E olha só, vocês vão poder fazer a mesma coisa através desse meu link aqui na descrição. Vocês conseguem fazer uma aula de graça lá no Cambly. Vocês podem fazer exatamente esse experimento aqui, pegar um texto com áudio, ler um pouquinho sozinho, só você, falar em voz alta e depois fazer essa aula de graça lá no Cambly e pedir para a tutora te corrigir e pontuando a sua fala lá. Cara, isso é muito, mas muito poderoso. Para quem tem interesse em fazer aulas lá no Cambly, tá rolando uma promoção muito boa. Eles estão com desconto em todos os planos anuais. Tem planos tão baratos com preço por aula a partir de R$17. Se você quiser fazer as aulas lá com tutores preparados, é só essa semana você consegue esse desconto. E eu gostava de fazer esses treinos com os tutores do Cambly, de ler o texto em inglês lá, porque eu me sentia muito confortável com eles, era mais fácil, porque eu já tava tô tendo uma aula aqui, eles estão aqui para me corrigir, estão querendo o melhor para mim, para eu melhorar a minha fala, então não tem que ficar preocupado. Eu lia o texto lá da forma que eu sabia, da forma que eu aprendi, com os textos com áudio lendo sozinho, e aí durante as aulas eles iam me pontuando, eu ia melhorando e absorvendo cada vez mais inglês, porque obviamente a aula lá é em inglês. Então eu curtia fazer isso, é muito benéfico para quem quer falar inglês, pegar esses textos, falar em voz alta e depois fazer as aulas lá no Cambly, se expressando em inglês, cara, é excelente. O nível da sua fala e desenvoltura de inglês vai melhorar muito. Então fica o desafio aí, pega um texto em inglês, lê ele em voz alta. Se quiser me mandar, manda lá no Instagram também, a gente troca ideia. E aí se você quiser fazer aula no Cambly, através desse link aqui na descrição você consegue fazer a aula lá. E já fazer esse mesmo esqueminho que eu falei. Pega um texto, lê em voz alta e aí você faz a aula no Cambly para poder ler lá pro tutor. Você vai ver que é muito bom. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, sério, de verdade mesmo, deixe seu like, sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima.